Olá, meus queridos professores da Escola Jornalista. Eu espero que todos vocês estejam bem. Sei que é um momento que a gente está vivendo que não é aquilo que a gente planejou para 2020, mas eu espero que nós possamos estar equalizando isso bem na nossa vida pessoal, profissional, espiritual, para que nós saiamos dessa, vivamos esse momento da melhor maneira possível e que possamos sair dela fortalecido. Pessoal, ontem eu estive de forma remota num colegiado com a gerência regional e eu trago algumas novidades para vocês, certo? O que ficou bastante claro na nossa reunião de ontem é que nós estamos vivendo uma nova fase que aconteceu depois do recesso. Quando a gente voltou em 1º de junho, a gente começa uma nova fase, porque as coisas estavam muito em abertos. Vocês já sabem, a gente já falou sobre isso, que a gente acabou fazendo as coisas de forma improvisada, não só na escola, como até na própria Secretaria de Educação, mas já se vão 96 dias dessa paralisação, né, das formas presenciais, e nós agora já temos uma base boa para trabalharmos, né? Nós chamamos isso de um novo momento, de uma segunda fase no ensino à distância e no trabalho remoto. Então, agora nós já temos orientações de como fazer o nosso trabalho. Nós temos plataformas como a AVA, o Educa Pernambuco. Nós estamos tendo formação para professores para mostrar como a gente deve trabalhar. Nós estamos tendo instrumentos para fazer isso. E, acima de tudo, nós temos uma normatização legal para darmos as nossas aulas de forma não presencial. De maneira que, a partir de agora, esse momento ele deve ser focado na qualidade do processo de ensino-aprendizagem, certo? Nós precisamos, não como uma frase que a Delma usou ontem, nós estávamos meio que, de certa maneira, brincando, né? Porque a gente estava fazendo as coisas de forma meio improvisada. Mas agora, já que nós temos todos os subsídios necessários para que a gente trabalhe, a gente tem que priorizar, né, e levar isso muito mais a sério. Eu sei que os professores estão levando a sério. Eu acho que ela usou esse termo para dizer que agora a gente precisa melhorar, focar na qualidade, certo? E como é que a gente vai conseguir fazer isso? A primeira forma da gente conseguir fazer isso é com o resgate dos alunos que pararam de fazer. A gente não pode deixar nenhum aluno para trás. A secretaria da escola, junto com a gestão, com os educadores de apoio, estão fazendo o possível através de telefonemas para que esses alunos voltem a fazer as atividades. Em alguns casos eles não vão voltar, mas eu acho que a gente não pode dar a chance para eles de dizer que não vão voltar porque a gente perdeu o contato com eles. E aí eu quero chamar os professores para que entrem nessa luta junto conosco, para que entre em contato com aquele aluno que você puder, com o colega daquele aluno que desistiu, para ele dar uma força para ele, para que ele volte para a escola. Porque nós não queríamos que ninguém se perdesse. Eu acho que esse desejo é compartilhado não só pela gestão, como pela Secretaria de Educação, pela gerência, mas também pelos professores. Então, trabalhem com a gente, aquilo que for possível você fazer no sentido de ir buscar esses alunos para fazer as atividades. Eu sei que muitos já estão fazendo isso. Façam, nos ajudem,
certo? E muito provavelmente no final de tudo isso a gente vai ter o menor prejuízo mediante os esforços que nós fizemos. O que nós podemos mais usar também são os recursos que estão sendo disponibilizados, o treinamento, né? Colocar em prática o treinamento que a gente está recebendo, com foco na aprendizagem, né? Com foco na qualidade, melhorando, inclusive com feedback, né? A gente precisa ter contato, distribuição de conteúdos curriculares. Esses conteúdos curriculares estão passando por uma reforma que vocês vão ver nas plataformas, porque a gente não pode perder o foco das nossas metas curriculares. A gente vai ter que dar esses currículos, mas com prioridade daquilo que é mais importante, sobretudo dos terceiros anos, porque o aluno do primeiro e do segundo ano ele pode recuperar conteúdos perdidos na série posterior, mas o aluno do terceiro ano ele não pode perder, principalmente aquilo que é relevante quando a gente estamos nos referindo a Enem, a vestibular. Então, a gente vai dar foco nesses conteúdos que eles precisam. E a Secretaria de Educação está fazendo tudo para que a gente saiba exatamente o que é que a gente precisa fazer. E vocês vão recebendo e trabalhando com isso, certo? Mas, como eu dizia, a gente precisa ter o contato, a gente precisa ter a distribuição dos conteúdos através das aulas, mas a gente precisa também ter um feedback, porque sem feedback a gente não consegue saber exatamente se o aluno, a gente sabe que a gente está dando apresentando o currículo, mas a gente não sabe se o aluno está aprendendo. Então a gente precisa dar esse feedback para ele. Quando a gente faz isso, a nossa aula fica de melhor qualidade. Eu não gostaria de citar nomes aqui, mas tem professores que estão sendo altamente elogiados pelos nossos alunos com a dedicação que tem feito essas aulas, a forma minuciosamente explicada de explanação dos conteúdos, e os alunos têm dado um retorno muito excelente para isso. E nós queremos dar os parabéns para os professores que estão fazendo assim, e que ele sirva de inspiração para todos nós. Eu sou professor também, para que nós melhoremos a nossa qualidade de aula nesse novo momento, né, quando nós temos que nos reinventar como professores, nos apoderar de conhecimentos que a gente ainda não tinha. E eu quero dizer para você que não há outra maneira de fazer isso, né? Porque nós vamos viver isso por um tempo que a gente ainda não sabe quanto vai ser. Mas veja que mesmo quando a gente voltar, a gente não vai ter aquela condição de voltar de uma forma como a gente parou no início do ano. A gente já tem um protocolo, para falar a verdade, de retorno às aulas. Ele está da CONCID, né, do Conselho de Secretários de Educação do Brasil, mas o Estado de Pernambuco ainda vai analisar e melhorar e adequar às nossas realidades, mas o que é certo é que a gente não vai voltar como a gente deixou de dar aulas lá para o março, né? A gente vai ter que misturar essas aulas entre aulas presenciais e aulas não presenciais. Quer dizer, essa forma digital de trabalhar é uma coisa que nos vai acompanhar por um bom tempo. Veja que a vacina só vai sair nas expectativas mais otimistas em meados de 2021. Quer dizer que a gente vai trabalhar ainda um pouco com essa maneira, certo? Bom, tendo em vista que a gente tem o foco na qualidade das aulas, né, a gente precisa também alcançar os alunos que estão sem internet. A escola tem proposto imprimir essas atividades para que a gente entregue para os alunos e eles venham buscar aqui na escola e fazer essas atividades, não para resolver, mas para minorar
exclusão que eles têm, essa exclusão digital que vai trazer problemas no ensino-aprendizagem deles. E nós ainda temos professores, embora foi pedido na reunião, foi pedido no grupo da escola, mas nós ainda temos professores que ainda não mandaram as suas atividades. E a gente prometeu para esses alunos estar entregando essas atividades no dia 1º de julho. Hoje é dia 23, nós temos São João amanhã, quer dizer, a gente já está atrasado e ainda não temos todas as atividades. Então, professor, você que ainda não mandou, nos ajude e ajude o seu aluno e para que a gente possa auxiliá-los também, para que eles não se sintam mais excluídos ainda, ok? Esse modelo de aula, como eu falei, vai demorar um pouco. A gente vai haver até momento que a gente vai compartilhar a aula presencial com aulas online, certo? Porque não vai ser possível, vocês já sabem disso, fazer aglomeração, né, Gleison? Que é da área de saúde, sabe nos dizer isso muito bem. Não pode haver aglomeração. Então a gente não vai poder ter 500 alunos na escola durante a manhã ou a tarde, certo? Eu trago algumas novidades também sobre a EJA, não vai ser sobre a EJA, você que não é da EJA pode continuar assistindo, que vai ter outras coisas também, mas o fato é que muitos alunos deixaram de estudar, de fazer as atividades, e muitos deles estão dizendo até que está tudo perdido e que não tem mais condições para ele. Deixaram, desistiram. Nós precisamos também resgatar esses alunos. Por quê? Porque eu acho que não é momento agora da gente procurar culpados. Eu acho que cada um tem uma parcela de culpa de gestão de professores, de alunos, mas não é isso que a gente precisa gastar as nossas energias agora. A nossa energia agora deve ser gasta em como resgatar esses alunos, certo? E como eu já falei no início, a gente tem que resgatar eles da forma que a gente está fazendo. A gente está entrando em contatos e eu peço novamente que os professores entrem nessa luta conosco, que coloquem-se naquilo que for possível em contato com esses alunos e com os colegas desses alunos, com os parentes desses alunos, da forma que você conseguir, para que esses alunos venham a participar novamente dos grupos. Os professores precisam participar desses grupos também, eles precisam colocar atividades lá da mesma forma que está sendo feito no regular, certo? Porque se um aluno chegar lá e não tiver atividade, ele vai desanimar. Mas se você colocar lá a atividade e só um aluno fizer, você está dando a oportunidade para todos aqueles que chegarem lá. Então, que não seja a desistência dos nossos alunos por falta de atividades, ou por falta da gente fazer um grupo, ou por falta da gente fazer um recurso como o Google Sala de Aula, que a gente possa realmente dar oportunidade para esse aluno. Se ele vai aceitar ou não é outra coisa, mas a gente não pode perder o foco de dar essa oportunidade. Se você colocar a sua atividade lá e nenhum aluno fizer, você fez a sua parte, ok? Nesse momento, eu quero dizer que no meio do ano não vai haver matrículas para a EJA. Isso implica em outras coisas, né? Implica em dizer, e eu já fiz uma live ontem, a gente já fez uma live ontem com os alunos, embora a gente teve problemas técnicos, mas vocês já ficam sabendo, esse módulo que nós estamos vivendo da EJA, ele vai se prolongar provavelmente até o final do ano, né? Ou até um cumprimento da carga horária necessária. Ou seja, vai haver tempo entre o ensino regular e o ensino de jovens e adultos. Nós estamos com a menor defasagem, porque nós vamos ter tempo até o final do ano para que a gente consiga cumprir tanto a carga horária quanto o cumprimento da carga curricular, certo? Então não há perigo para isso. Mas a gente, dentro dessa perspectiva,
A gente, por exemplo, pode receber as atividades que estão atrasadas daquele aluno que voltou agora e ainda não tem as atividades. Nós podemos, inclusive, repostar essas atividades dependendo do aplicativo que você usou, ou você colocar de novo, ou pedir para os alunos repassarem para eles, certo? Então, nós vamos ter tempo. Então, há tempo para recuperar até aquele aluno que até agora não fez nada, certo? Desde a vontade. Agora a gente tem que mostrar para ele que isso é possível. Nós na secretaria estamos tentando fazer isso e os professores precisam nos ajudar nessa questão também, ok? Esse tempo que nós vamos ter, ele deve ser gasto com o cumprimento do currículo, que eu já disse que vai ter uma reformulação, nós vamos ter prioridades para ensinar, certo? Mas nós temos que ter foco na qualidade dessas aulas, certo? E quando eu digo qualidade, não é o vídeo ou o aplicativo que você usa, não, mas essa atividade ela está contemplando a meta dela, que é o cumprimento do currículo e o processo de ensino-aprendizagem. Ele está chegando até o aluno, ele está chegando com clareza, ele está tendo feedback, está tendo retorno, ele está se tirando dúvidas desses alunos, certo? A partir disso, inclusive que as nossas aulas vão serem validadas ou não. Como eu já disse para vocês na reunião, a gestão vai avaliar essas atividades e a gerência regional estará também nos avaliando para ver se a gente está validando alguma coisa que não deveria ser validada, certo? Então, a gente tem que fazer isso, certo? O aluno não vai ganhar presença de forma gratuita, o professor não vai ganhar presença também de forma gratuita, nós que estamos avaliando também não, certo? Então o processo ele vai ser de forma assim. Por enquanto, nós não vamos colocar notas para esses alunos. Não, a gente vai colocar a presença conforme as atividades validadas que eles fizerem. Quando a gente voltar, estamos nesse prognóstico, né? Quando a gente voltar, então a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica desses alunos. Nós vamos, a partir de então, depois de saber como cada um está, a gente vai corrigir as distorções de aprendizagem que esses alunos têm e a partir daí é que nós vamos falar em notas, certo? Os alunos vão ser reprovados e aprovados naturalmente, como sempre aconteceu, desde que nós passamos por essas etapas como estão previstas, certo? E vocês vão ser treinados para isso, podem ficar tranquilos. Por enquanto, a gente está vivendo um momento que a gente não pode avaliar o aluno com notas no CIEP, nem presença. Depois é que a gente vai colocar isso, tá certo? Para terminar aqui, nós, como eu já disse, temos um protocolo de volta às aulas. Ele está sendo revisado na Secretaria de Educação de Pernambuco, mas a gente tem que levar em consideração que nós estamos vivendo um momento diferente do Recife, né, da capital. O nosso momento pandêmico ele é diferente daquele que está havendo na capital. Se nós paralisamos as nossas aulas na mesma época que Recife parou e a região metropolitana, já não vai poder ser assim na hora de voltar, porque nós estamos, o nosso platô, né, como eles estão dizendo, o nosso pico da pandemia, ele vai acontecer no momento posterior ao do Recife, sem falar em segunda onda. Então, não tem data para a gente voltar. E isso vai depender da evolução e do histórico pandêmico na nossa região, certo? Então, todas as notícias que eu estou dando para vocês agora são notícias de hoje que eu recebi ontem.
mas a gente está vivendo um momento que a gente não tem poder sobre as nossas próprias decisões. Tudo isso pode mudar de acordo com a evolução da doença e do espalhamento, da proliferação desse vírus na nossa região. Então isso pode ser mudado a qualquer momento. Mas o que nós temos para hoje, para nós fazermos os nossos planejamentos, e é lógico que o nosso planejamento tem uma certa flexibilidade que está sujeita a essa pandemia, certo? Então, tudo que eu tenho é isso para hoje e nós vamos nos planejar nesse sentido. Se houver alguma mudança, nós vamos ser informados e nós vamos estar passando para vocês também, certo? Eu estou colocando meu telefone, o número do meu telefone, meu WhatsApp privado para vocês, se tiverem algum questionamento, vocês passarem para mim e eu, conforme souber e puder me orientar na GRE, eu resolver para vocês, certo? Quanto aos contratados, nós temos, por enquanto o que nós temos é que os contratos foram prorrogados até dia 30 de junho, né? Se vai ser prorrogado ainda, não foi feito nenhuma, não foi nos dado nenhuma informação, de maneira que a gente não sabe dizer. Terminou agora a seleção e eu não sei se eles vão chamar agora os selecionados ou se eles vão prorrogar esse contrato. Muito provavelmente, isso é minha opinião pessoal, eles só devem convocar esses selecionados depois, quando houver um retorno. Mas isso é só um pensamento meu, não tem nada nem oficioso sobre isso, quanto mais oficial, certo? Continuo à disposição de vocês, espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa enquanto puderem. Nós estamos ainda vivendo uma classe de certo privilégio, porque temos os nossos recursos ainda garantidos e podemos ficar em casa. Então fique em casa, cuide dos seus, cuide da tua família e que Deus te dê paz, saúde. E nós estamos aqui na torcida e na oração para que tudo isso acabe e a gente possa estar junto de novo. Estou com saudade de vocês, com vontade de dar abraço. Não sei se isso vai ser possível num momento curto, num prazo curto, mas sintam-se todos abraçados e queridos pela minha pessoa, tá? Um abraço e estou à disposição de vocês.